meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram ao canal, mais um vídeo para vocês. Eu sei que eu fiquei uns 3 ou 4 dias afastados aí, não por falta de vontade de gravar, não por falta de assunto, mas é que de vez em quando a gente precisa fazer umas correrias para pagar uns boletinhos, né? Você sabe como é que não tá fácil para ninguém. Mas estamos de volta, e esse fim de semana que teve essas manifestações aí a favor do Sérgio Moro, a favor da Lava Jato, teve uma palavra de ordem que estava todo mundo falando e que estava aqui, eu precisava falar, precisava saber da opinião de vocês. Todo mundo falando que é possível dar uma intervenção militar constitucional, quer dizer, dar um golpe militar dentro da lei com base na Constituição, porque tem um artigo número 142 da Constituição que garante que é possível você fazer uma intervenção militar constitucional dentro da lei. É capaz de vocês terem ouvido isso por aí. Eu quero saber o seguinte, o que vocês acham disso? Escreve aqui no comentário para mim, o que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês? Você acha que dá para fazer essa intervenção militar com base na lei? Existe mesmo esse artigo 142 que permite fazer essa intervenção militar? Se tivesse uma intervenção militar, o que você acha? Seria melhor? Seria pior? É impensável? É obrigatório? O que você acha? Escreve no comentário para mim, o que você acha de uma intervenção militar, tá? Quero saber a sua opinião. Porque, olha, eu nunca tinha lido esse artigo 142 da Constituição. Então eu peguei a Constituição aqui, ó, e eu vou ver o tal do artigo 142, o que ele diz de fato. As pessoas falam isso, eu duvido que elas tenham lido esse artigo 142. Vamos ler juntos? Olha aqui, ó. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se a, olha para que servem as Forças Armadas segundo a Constituição, destinam-se à defesa da pátria, quer dizer, defender a nós, defesa da pátria somos nós, a garantia dos poderes constitucionais, aí vamos fazer uma pausa, o que é a garantia dos poderes constitucionais? A República Brasileira, ela tem 3 poderes. Ela tem o poder executivo, o poder legislativo e ela tem o poder judiciário. Esses 3 poderes são 3 poderes independentes e um não é maior que o outro. O poder legislativo é tão poder quanto o executivo e é tão poder quanto o judiciário. Um não é maior que o outro, um não manda no outro. Entendeu? Então, assim, as Forças Armadas existem para garantir os poderes constitucionais. Entendeu o que eu quero dizer? É impossível, pelo que está escrito aqui, ó, que um poder, o executivo, mande fechar o Congresso, mande fechar o Legislativo, que é outro poder, e que mande fechar o STF, que é outro poder, que é o Judiciário. As Forças Armadas não existem para servir à vontade do Executivo e para atacar os outros poderes. Pelo que está dito aqui, ó, destinam-se à defesa da pátria, que somos nós, e à garantia dos poderes constitucionais. Então eu não sei quem leu isso aqui e achou que é possível uma intervenção militar constitucional. Se a Constituição está dizendo que os poderes, um não pode ficar atacando o outro. O Exército tem que garantir os 3 poderes. Tá bom? Então chegamos nesse ponto. Mais do que isso, se você continuar lendo o artigo 142, não aparece a palavra intervenção, nada. Fala como que entra nas Forças Armadas, o que acontece com o militar que cometer crime, como que ele paga o crime, o que acontece, idade para isso, idade para aquilo, só. Só fala como as Forças Armadas devem funcionar internamente, mais nada, mais nada. No entanto, se vocês estão achando que é para pegar uma lei para usar, pega a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, olha só o que ela diz contra a pessoa que defende uma intervenção militar. Só o fato de você falar, eu sou a favor de uma intervenção militar, você está cometendo crime. Para você sim tem uma lei, hein? Toma cuidado. A Lei de Segurança Nacional diz, ó, artigo 22, fazer em público propaganda, olha do que? De processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Então o Brasil é uma democracia constituída, é um Estado de Direito. Só de você ir a público fazer propaganda
da alteração da ordem política, você já está cometendo um crime contra a Lei de Segurança Nacional, artigo 22. Mas, artigo 23, olha, incitar a subversão da ordem política e social. Subverter a ordem política. Nós somos uma democracia, você quer subverter, você quer que um poder já é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Parágrafo 2º. Incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Então, por exemplo, só de você incitar que as Forças Armadas devem fechar o Congresso, devem fechar o Supremo, você já está cometendo um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Isso já está previsto na lei, você está cometendo um crime. Eu já tinha uma ideia que isso devia ser assim, gente, pelo seguinte. Lembra de quando essa Constituição foi feita? Essa Constituição foi promulgada em 1888. Foi um congresso que se elegeu em 1985, depois do final da ditadura. Então, a gente tinha uma Constituição que era de 1967, que ela foi feita pelo seguinte, foi dado o golpe militar de 64, eles estavam fazendo um monte de lei contra todos os direitos do cidadão, tirando o direito, mudando tudo, e ia tudo contra a Constituição que existia. Para acabar com esse problema, o que eles fizeram? Fizeram uma nova Constituição que incluía tudo o que eles estavam inventando. Aí parou de ser inconstitucional porque a Constituição nova que eles fizeram embasava tudo o que eles queriam fazer. Então todas as atrocidades, todas as retiradas de direito, tudo que os militares fizeram era dentro da lei, porque eles fizeram uma Constituição com essas medidas que eles estavam usando. Acabou a ditadura, essa Constituição não serve mais, porque ela foi feita para atender ao regime militar. Então foi feita uma nova Constituição. Qual era a principal preocupação de quem fez essa Constituição que nós temos hoje? Exatamente evitar que outra ditadura acontecesse. Então a Constituição foi feita pensando exatamente isso. Nós não podemos deixar acontecer outra intervenção militar. Tudo foi feito pensando nisso. É óbvio que não tem na Constituição brasileira um artigo que garanta a intervenção militar dentro da lei, dentro da Constituição. Impossível. Pelo contrário, você limita bastante a atuação das Forças Armadas, porque era exatamente para evitar que acontecesse o que aconteceu, de um golpe militar. Olha só o que diz aqui, ó, nesse artigo 142 que as pessoas citam. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar não tem direito de entrar em sindicato, não tem direito a fazer greve, tá? O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Veja só, isso foi colocado na lei para deixar bem claro o seguinte: nós não queremos militares dando pitaco na política. Se você acha que deve dar pitaco, tudo bem, não estou dizendo que você está certo, você está errado. Estou dizendo o seguinte, a Constituição, esse artigo 142 que as pessoas dizem que defende a intervenção militar, que possibilita a intervenção militar, ele diz que o militar não pode sequer se filiar a um partido político. Não é para militar dar pitaco, porque essa Constituição foi feita numa época em que se queria evitar que tivesse um outro golpe militar. Então o militar ele não pode participar da vida política do Brasil. Mas e esses ministros militares que estão aí? Primeiro que ministro militar não precisa ser filiado a um partido político, né? Basta ser brasileiro maior de 21 anos. Não precisa ser brasileiro nem nato, pode ser brasileiro naturalizado. Por isso que o Bolsonaro botou aquele colombiano maluco lá para ser ministro, porque basta ser naturalizado. Não precisa ser filiado a partido, não precisa nada, qualquer pessoa pode ser. Até para ser ministro da Defesa. Você não precisa ser militar para ser ministro da Defesa. Qualquer pessoa pode ser ministro da Defesa. Só precisa ser brasileiro nato. Para ser ministro da Defesa, aí precisa ser nato. Mas não precisa ser militar. Então, assim, a Constituição colocou assim os militares, olha, fica aqui, segura sua onda um pouquinho, porque nós não queremos que isso aconteça de novo. Não tem nada na Constituição. Essa Constituição jamais vai defender intervenção constitucional. Ela foi feita para evitar um outro golpe militar. Mas aí eu queria trazer vocês para uma reflexão agora. Se não pode, se não tem nada ali que diga isso,
Pelo contrário, se o que diz é exatamente o oposto, se coíbe isso, por que as pessoas dizem? Por que ficam repetindo isso? Não é por acaso, as pessoas que fazem isso não são burras. Sabe por que fazem isso? Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Muitas vezes a pessoa faz o seguinte, ó, eu tenho uma ideia maluca e eu não sei se essa minha ideia maluca tem aceitação. Então o que eu faço? Eu jogo a ideia e eu vou ver qual que é a aceitação da pessoa. Se todo mundo rechaçar, eu abandono. Se o povo começar a abraçar, eu começo a investir, eu começo a usar. Então essa história de intervenção militar constitucional, balão de ensaio, estão testando para ver se as pessoas vão aceitar a ideia, se vão ser simpáticas à ideia ou se vão rechaçar. E outra, você repete que pode, mesmo que não possa, mas você repete que pode, porque ninguém vai ler. Isso que eu fiz de pegar o artigo 142 e ler, as pessoas não fazem. As pessoas que defendem não leram. Mas tanto você fala que pode, que tem um artigo que garante que é possível, que uma hora está todo mundo achando que pode. E aí está aberto para o caminho para um golpe. Aí alguém pode realmente querer dar um golpe. Não constitucional, não com base na lei, mas se está todo mundo achando que pode, ele vai lá e faz. Então nós temos que ser veementemente contra algo que tem uma Constituição feita, promulgada, que diz que não pode acontecer. Isso não é questão da minha opinião, não é questão da sua opinião, não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha. É inconstitucional, é contra a Constituição. Acabou. Não se discute, não pode, tá certo? Não pode fazer isso daí. Simples, não tem o que discutir. Tem coisas que eu posso querer, tem coisas que você pode querer. Isso aí não se vai discutir. Não existe intervenção militar dentro da lei. Não pode ser feito. Acabou. Mas as pessoas vão ficar repetindo para acostumar a sua cabeça com essa ideia. Para você começar a achar que pode. Para o dia que acontecer, já não ter tanta reação. Você entende onde eu quero chegar? As pessoas estão usando isso para fazer você se acostumar. Ou você acha que essa ideia absurda nunca vai acontecer? Lembra que 2 anos atrás todo mundo ria do Bolsonaro também. E tanto que ele fica, bandido bom é bandido morto, kit gay, mamadeira de piroca, não sei o que, por mais ridículo que fosse, ele ficou batendo nisso e acabou ganhando a eleição. Nós estamos vivendo uma época, gente, muito perigosa, porque assim, as pessoas não querem discutir ideias. Isso aqui, ó, era para eu chegar aqui e falar, olha, artigo 142 está aqui, ele diz isso, não tem nada a ver. Era para todo mundo aceitar e ponto. Porque isso não depende de opinião, isso é a lei. Tem que cumprir, ponto. Mas nós estamos num momento de rede social que o que importa não é ter razão. O que importa é gritar, aparecer e ser notado. Então, por mais que você explique, que você mostre a lei e tudo, a pessoa escreve lá no comentário, Lula tá preso, babaca. E pronto. E ela acha que ela ganhou a discussão porque ela falou isso. Tem uma lei dizendo que não pode, ela acha que pode, não depende da opinião dela, mas ela acha que pode, ela grita qualquer coisa, que ela repete o que ela está vendo por aí, e pronto, para ela ganhou a discussão. Então as pessoas não estão interessadas em discutir ideia, por isso que tem até terraplanista hoje. Gente, se sabe que a Terra é redonda desde 500 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga já se sabia que a Terra era redonda e já se tinha calculado o diâmetro da Terra. Isso não é mais assunto há muito tempo. Mas a pessoa simplesmente grita isso na internet e o que importa é que ela teve os 5 minutos de fama dela. Ela não quer mais ter razão, ela só quer aparecer. Então nós estamos num momento muito perigoso em que as pessoas simplesmente podem chegar numa página, gritar o que elas bem entenderem sem base nenhuma na realidade, sem base nenhuma na lei, sem base nenhuma da legalidade, e grita lá uma frase qualquer, Lula tá preso, babaca. Vai para Cuba, vai lá para Venezuela, grita uma frase feita sem sentido e pronto, ela acha que ela ganhou a discussão, ela acha que ela mitou, você entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo hoje uma briga entre a realidade e os memes.
Os memes estão ganhando da realidade. Olha que ponto que nós chegamos. Você ter uma imagem tirando sarro de alguém é muito mais importante do que você ter um argumento que derrube o que a pessoa está falando. Não importa o que você fale, a pessoa ela faz um meme e a resposta dela é um meme. Ela manda um chola mais, ela manda mimimi, ela manda uma frase pronta lá e a discussão é essa. E de meme em meme, você pega uma frase simples e você fica martelando, 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 martelando até as pessoas aceitarem. A frase do momento é essa, artigo 142, que não tem nada a ver, não tem nada ali que defenda constitucionalmente uma intervenção militar, mas as pessoas estão falando, repetindo, repetindo. Isso vai acostumar a cabeça das pessoas, acostumar o ouvido de que é possível, que dentro da lei talvez seja permitido. Uma hora que acontece, todo mundo vai achar que está tudo ok. E não está tudo ok, a lei não permite, tá? Então eu só queria deixar isso com você. O artigo 142 não permite intervenção militar, não existe intervenção militar constitucional. Pelo contrário, a Lei de Segurança Nacional diz que só de você defender uma intervenção militar, você está cometendo crime. Você está cometendo um crime contra a segurança nacional. Incitar as Forças Armadas contra a instituição civil, você está cometendo crime. E defender a subversão da ordem social e política, você está cometendo um crime contra a segurança nacional. Então toma cuidado, porque a internet não é um campo de ninguém. As pessoas são identificáveis. Cuidado com o que você fala por aí, porque você pode ser acusado, você está cometendo um crime. Tá bom? Fica aqui o alerta para vocês. De resto, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu gostaria que você assistisse um outro vídeo aqui que eu tenho que fala sobre o Glenn Greenwald, se ele pode ser deportado ou não, e que é a mesma coisa. Eu pego a lei, eu pego o Estatuto do Estrangeiro, eu explico que ele não pode ser deportado porque deportação é para um imigrante ilegal, ele não é imigrante ilegal. Expulsão é para quem cometeu um crime, o cara cumpre a pena, depois de cumprir a pena, ele vai ser aberto um processo pelo Ministério da Justiça para expulsão. Ele nem está respondendo a crime. Não existe uma queixa formal. Se você acha que ele cometeu crime, você junte as suas provas, vá ao Ministério Público e apresente a denúncia. Por enquanto ele não está respondendo a crime nenhum para ser condenado a nada e para ser expulso do país, tá? E ser extraditado não existe. Ser extraditado é se ele cometeu um crime lá no país dele. O governo dele pede para daqui mandar ele para lá para ele cumprir a pena lá. Não tem nada a ver, ele não está sendo processado nada lá nos Estados Unidos. Mas adianta você falar que a lei não permite a expulsão de um estrangeiro, que a lei não permite a deportação nesse caso, porque não está legal. Adianta você falar? A pessoa grita, vai para Cuba, Lula tá preso, babaca, e pronto. Não adianta você mostrar a lei. Os memes estão brigando com a verdade. Tudo bem? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Amanhã tem mais vídeo. Dá uma força aí pra gente. Deixa um like, deixa um comentáriozinho. Assina o canal aqui, se inscreve se você ainda não foi inscrito. E assiste os outros vídeos que tem assuntos que podem te interessar. Valeu? Um grande abraço pra você e olha, eu já fui! Valeu!